Pessoal, Fisiologia do Treino. Nós vamos fazer 3 programas se referindo às repetições ideais dentro dos programas de treinamento resistido com peso, dentro da musculação. Então, por exemplo, nós vamos fazer o programa de hoje sobre aumento do volume muscular e hipertrofia. Qual seria o número de repetições ideais de serem executadas por série e o respaldo fisiológico disso, ou seja, qual é a intenção fisiológica que se busca obter através de um número específico de repetições ou dentro de uma janela de repetições que se diz ideal para se buscar um trabalho hipertrófico, independente do número de séries que a pessoa venha fazer. Isso no programa de hoje. No nosso próximo programa nós vamos abordar o número de repetições ideais dentro da série para treinamentos que visem força muscular e não o aumento do volume muscular. Embora, óbvio, o trabalho de aumento do volume muscular também projete algum grau de ganho de força, mas não é tão específico para isso quanto um trabalho, por exemplo, de um powerlifter, que faz um treinamento exclusivo, específico para o desenvolvimento da força. E aí no próximo programa, na próxima segunda-feira, nós vamos abordar então o porquê fisiológico dessa questão, por que as repetições devem estar dentro de um patamar que é diferente do patamar que nós vamos abordar hoje. E na outra segunda-feira posterior a essa do treino de força, nós vamos abordar o número de repetições ideais para um trabalho de resistência muscular localizada, para um trabalho de RML, sempre abordando o número de repetições dentro da série e a referência fisiológica que embasa aquele número de repetições. Então vamos lá, hoje nós vamos tratar de AVM, aumento do volume muscular. Nós já falamos em outros vídeos que o ideal dentro de um trabalho de aumento do volume muscular durante a sessão de treino é gerarmos o máximo de catabolismo proteico, o máximo de microlesão tecidual, o máximo de dano tecidual no tecido. Lembrando que isso não é uma lesão séria, é uma microlesão, é um catabolismo proteico que induz e gera no pós-treino várias repercussões fisiológicas anabólicas que vão reconstruir o tecido e fazer com que esse tecido muscular ganhe volume, gerando o que nós chamamos da hipertrofia muscular. Então, durante o treino, diversas condições de treinamento devem ser criadas para que nós possamos criar o maior grau de catabolismo proteico possível, o maior grau de microlesão possível, o maior grau de lesão tecidual possível. Diante dessa abordagem, várias estratégias e variáveis de treinamento são controladas, como intervalos de descanso, a velocidade na fase excêntrica mais lenta, diferentes formas. Mas o que nós vamos abordar hoje é o número de repetições por série. O número de repetições por série que nós promovemos e indicamos no treino de foco é em torno de 12 a 8 repetições máximas por série, ou seja, o indivíduo tem que ter a falha concêntrica, ele tem que falhar ou na 12ª repetição, ou na 11ª, ou na 10ª repetição, na 9ª ou na 8ª. Ou seja, entre 12 a 8 seria a repercussão ideal para gerar o maior grau de microlesão. E agora vem a repercussão fisiológica. Por que entre 12 a 8, não que a pessoa não possa fazer 13, não possa fazer 7 repetições, mas entre 12 a 8 seria a maximização, o ideal para a microlesão? Por que isso maximiza? Por que de 12 a 8 maximiza do ponto de vista fisiológico? Primeiro nós temos que entender o seguinte, que para haver a microlesão sarcomial tem que haver tensão no tecido, nos sarcômeros, nas fibras musculares. Ou seja, o músculo que está encurtando, ele tem que ter um peso, uma quilagem tal que gere tensão, e essa tensão durante a fase de encurtamento concêntrica da fibra e durante a fase de alongamento tensivo, que é a fase excêntrica, deve-se gerar uma tensão tal que permita e que cause a microlesão. Então eu preciso de um peso, de uma quilagem tal que seja pesada, fortemente pesada, para poder produzir essa microlesão. Então eu não posso abrir mão de quilagens pesadas. Por isso que nós temos que controlar as repetições para não estourarem, por exemplo, 12 repetições máximas. Claro que a pessoa pode chegar a 13, 14, mas já não está naquele nível de ganho hipertrófico ideal para o trabalho. Então como que nós temos que fazer isso? Gerar uma tensão muscular eficiente sobre a fibra, sobre as fibras de um determinado grupo muscular, e essa tensão causar então a microlesão. Para isso, pesos elevados. Se nós colocarmos pesos elevados e esses pesos permitirem que você faça 13, 14, 15, 16, 17 repetições na sua série, isso está representando que aquele peso não está tão elevado assim, já que ele permite fazer 13, 14, 15, 16 repetições. Por isso, a marca dos 12 dentro da janela de repetições na série. Até 12 nós
temos uma certa garantia que a quilagem que está sendo utilizada é uma quilagem que gera uma tensão significativa sobre fibras musculares capaz de microlesioná-las. Se estivermos fazendo repetições de 15, 16, 17, obviamente o peso terá que ser mais baixo e esse peso já não gera uma tensão tão interessante, tão significativa quanto poderia ser gerado com uma quilagem mais alta. E uma quilagem mais alta não pode estourar em torno de 12 repetições máximas. Por isso, dentro da janela de 12 a 8, 12 tem essa repercussão fisiológica, ela marca um princípio fisiológico que a quilagem está num ponto ideal e está num ponto ideal para gerar tensão e gerar microlesão. Se as repetições subirem, a quilagem vai baixar e a quilagem baixando, o grau de tensão já não é tão interessante assim para causar microlesão tecidual. Então esse é um ponto na janela de baixo de hipertrofia, 12 repetições máximas. Por que não baixarmos de 8 repetições máximas? Já que nós trabalhamos 12, 11, 10, 9, 8. Por que não baixarmos para 7, 6, 5, 4 repetições máximas por série? Porque além da tensão muscular para executar o processo de microlesão tecidual, do dano tecidual, essa tensão ela tem que se manter sobre o músculo por um determinado tempo. Então, se nós colocarmos e trabalharmos com quilagens muito elevadas, que nós consigamos, por exemplo, fazermos 3 repetições de cotovelo, 3 flexões de cotovelo, isso significa que a quilagem está extremamente elevada. Isso é bom do ponto de vista tensional, está existindo uma tensão bem significativa sobre o tecido. Porém, o tempo em que essa tensão ocorre é um tempo extremamente curto, somente de 2, 3 ou 4 repetições. Então, embora tenhamos uma tensão significativa, forte, capaz de microlesionar, o tempo ao qual essa tensão age sobre o músculo, já que nós estamos com repetições por série muito curtas, é um tempo tensivo muito baixo e isso também não gera a maximização da microlesão. Então, 8 está nos representando que a quilagem que nós estamos usando, se nós fizermos 8 repetições numa série, significa dizer que a quilagem que estamos usando é uma quilagem que também não está, por outro lado, muito alta. Já que nós conseguimos executar 8 repetições, é uma quilagem significativa, gera tensão e com 8 repetições nós temos um tempo entre a primeira, segunda e 8ª repetição, um tempo de intervenção com aquela tensão significativa e isso então maximiza a microlesão, o catabolismo proteico do treino. Se nós fizermos 3, 4 repetições, a quilagem está muito alta, o tempo de intervenção daquela tensão é muito curta e isso não projeta um grau de microlesão tão significativo assim. Embora projete, embora seja possível microlesionar com repetições abaixo de 8, com repetições acima de 12, mas isso não maximiza o processo. A ideia é maximizar o processo, ter um ideal, um máximo de processo fisiológico agindo durante o treino para levar ao máximo que nós conseguimos produzir de catabolismo proteico durante aquela sessão de treinamento. Então, de 12 a 8 é a ideia para maximizar. Acima de 12 cai muita tensão, abaixo de 8 repetições o tempo que essa tensão age é muito baixo. Isso tudo tem a ver então com tensão muscular sobre a fibra, a intensidade, a magnitude dessa tensão e também o tempo ao qual essa tensão age sobre o tecido. Se tiver uma magnitude elevada e um tempo de tensão significativo, terá um grande grau de microlesão. Essa é a ideia da janela de 12 a 8 repetições máximas por série num trabalho de hipertrofia, num trabalho de AVM, num trabalho de aumento do volume muscular. Então essa foi a orientação do Fisiologia do Treino de hoje, do Treino em Foco. Grande abraço, até o próximo programa.